Salve nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafael aqui. E hoje viemos para mais um vídeo e dessa vez vamos reagir um corte do Donas da Bola. E vamos ver o Neto criticando Daniel Alves. E vamos ver a polêmica. Eu não assisti, vamos assistir junto. No final nada daquele papo reto. A única coisa que o Daniel Alves sabe fazer mesmo é arrancar dinheiro do São Paulo. Vamos assistir junto. Mas antes, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like para fortalecer. Vamos Brasil, vamos Sets, vamos lá. E o futebol do Daniel Alves, que o São Paulo paga 400 pau para ele por mês, sem jogar, foi pro Pumas, aí foi pro Barcelona B, agora tira sarro da gente. Porque ele disse o seguinte: se for precisar bater pandeiro, serei o melhor. Que por sinal, Daniel Alves, você no segundo jogo deveria pedir para ir embora quando ele colocou o Militão. Mas aí é a família Tite. Aí é a visão, não dessa aqui, ó. Dessa camisa suja, amarela, de 70. Que por sinal, esses dois aí, mais o Rivelino, mais o Gerson, mais o Clodoaldo, mais o Félix, que esse país aqui arrebentou com o Félix. E se não fosse o Félix contra a Inglaterra, nós não iríamos para a final. Só que esse país aqui sempre fez com que o Félix, que o Barbosa fossem diminuídos. O Barbosa, em 50, um dos maiores goleiros da história do Vasco, e que começou, sabe aonde? No Ipiranga, aonde você, Cascão, é sócio. Ele começou lá. E acabaram com a vida dele. Acabaram. Então, esses jogadores de hoje, para mim, vocês são jogadores só. Se vocês ganharem a Copa do Mundo, vou ficar feliz. Mas eu ficaria muito mais feliz, muito mais, se o Veloso torcesse pro Corinthians. Ah, isso não vai rolar. Não? Não vai rolar. Verdade, Veloso? Não vai rolar. Não dá? Não dá. Mas nem... Na próxima vida, Mas nem talvez. na próxima vida? Talvez, vamos ver. Na próxima. Nós conversa lá em Você cima. Mengão, Na próxima, porra. vamos ver. E aí vou falar, Nessa não vai rolar. falar com Jesus, vou falar com Deus, falar, ele nunca falhou. Não, mas ele vai falar, não é verdade. Deus Ah, vai falar, não é verdade. Nem ele vai acreditar. Não, ele vai falar, não é verdade. Souza, Bruno, segura aí. É o seguinte, a gente vai fazer atacadão hoje, que por sinal, muito obrigado Atacadão, mais de 300 lojas. A gente vai fazer a Aurora hoje também, Netshoes, vai ter outros aí que o Cascão poderia me falar, o Rodrigo deve estar... Ô, Rodrigo, você fumou... Você usou droga, irmão? Você usou droga? Não, porque você não fala comigo, pô. O que foi? Você tomou Santo Daime? Você fumou maconha? Aconteceu alguma coisa? Ô, você perdeu o barato aqui na Band, né? Cuidado aí! Cuidado com a aliança, hein, Rodrigo? Mas só que você não tá jogando bola, né? Você não merecia estar na seleção. Porque se você estivesse jogando bola e fosse o melhor jogador, como você sempre foi, não é mais. Você sempre foi. Mas você tirou sarro na pandemia do São Paulo, achando que era maior que o São Paulo. Você foi convocado pelo Tite porque vocês são amigos, não por merecimento, meritocracia. Porque isso é mentira do Tite em relação a isso. Porque se tem alguém que merecia chances da seleção nos 3 anos que se passaram, era o Marcos Rocha, do Palmeiras. Mas o futebol brasileiro, pro Tite, é um tipo de uma coisa meio que não serve. Porque o jogador do West Ham é mais importante que o Flamengo. Desculpa. Que, por sinal, 12 jogadores da Premier League estão na seleção. 12. Alguma coisa. É muito estranho para mim isso. Mas vamos falar do Daniel Alves, Veloso, Souza e Bruno. Porque a minha vontade mesmo era quebrar geral. Era quebrar Tite, preparador físico fraco. Como preparador físico. Como pessoa, nem sei. Porque perdeu 3 Copas. 3 Copas. E não vai pro Corinthians não, hein? Esquece. Você tá fora do Corinthians, irmão. Não adianta que depois da Copa do Mundo você não vai pro Corinthians, não. Que, por sinal, o Corinthians contratou o Flavinho, que estava no Internacional. Que é muito melhor que você. Veloso, do Daniel Alves, a gente tem que também entender que esse cara pode fazer o gol do título. Não acredito. E acabar com a nossa
Não acredito. Por que não? Dá uma Pode, poderada. ué. Não acredito, mas Olha pode. lá. Agora, eu vi a entrevista hoje do Tite da comissão, o Cleito Xavier falando também, que o Daniel foi avaliado, foi visitado lá no Barcelona, principalmente, e a avaliação física dele foi excelente. Ele atingiu números que ele tinha no tempo atrás, né? Quando ele era até mais novo. Mas isso não significa nada, né? Realmente numa disputa de 90 minutos, hoje jogando mais de 100 minutos cada jogo, numa Copa do Mundo, onde está sendo disputada no Catar, com a temperatura que tem. A Inglaterra tem 3 laterais, que por sinal o titular é o melhor do mundo. Como ele chama? Walker. Walker, né? Tá voltando de lesão. Isso é brincadeira o que ele joga. Então, agora, a questão, o Daniel tem que ser, claro, provocado, tem que ser perguntado, tem que saber qual que é a versão dele da situação, mas ele não tem culpa. Mas não é por causa dele que nós vamos perder a Copa do Mundo. Mas ele não tem culpa nenhuma, quem Verdade. convocou ele foi o Tite. Você tem toda a razão. Ele não pediu para ser convocado, O ele não Tite pediu foi para estar lá, culpado. ele não tem condição de Kleber estar Xavier. lá. Ele não tem condição de estar lá, 39 anos, disputar uma Copa do Mundo, no nível que está essa Copa física, ele não tem condição nenhuma. Só que a culpa não é dele, a culpa é da comissão técnica. Muito bem, Veloso. Que foi lá no México atrás dele, ele não pediu para ninguém ir lá, foi lá no Barcelona ver como é que ele estava, avaliar ele Foram fisicamente. 3 pessoas Todo mundo assistirem preocupado ele. em Não convocar o jogar Daniel. futebol, ver, levantar ferro. Ele não tem culpa Foi o nenhuma. Honda. Ele tá lá porque ele foi chamado. Fez Charles E o Magela. e o Magela. Os três. Magela, aquele Magela. Agora, condição de disputar uma Copa do Mundo, ele não tem. Se a gente for falar do Daniel lá atrás, ótimo, Que um dos isso? melhores de todos os tempos. Não é melhor que o Cafu Que isso? na história, mas é um dos melhores. Só que hoje não era para estar lá, mas ele não tem culpa. Quem tem culpa é a comissão técnica. Souza, por que o Daniel Alves hoje é o capitão do time? A pergunta é diferente. Por que ele não jogou contra a Suíça? Que tava valendo. Que estava valendo. Isso tava que eu valendo. queria saber. Souza e Bruno. Boa tarde a todos. E primeiro. Tá não tem falando condição, agora, Souza? Mas não tem problema, não, craque Neto. Olha Olha, só. 12 minutos de programa? Então não vai falar, não. Só para Olha- pegar a mão de ser trouxa. Olha só. Aqui, ó, mostra aqui, ó, dá um take aí. Nossos craques da Rádio Bandeirantes. Falou demais já, Souza. Olha lá, ó. Só falou Pessoal boa de tarde. azul. Eu tô lá Boa no tarde. fundo. Sabe Tamo por que junto. eu tô no fundo? Manda uma mensagem. Lá eu e o Ronaldo Giovanelli, olha lá. Os craques da Rádio Bandeirantes, 44 jogos ao vivo. Obrigado aí à voz oficial da Copa. A Rádio Band News e também a Rádio Bandeirantes. Que, por sinal, os que estão embaixo, estão embaixo. Eu tô em cima. Só mostra em cima. Aí, ficou bem legal. Tô lá. Tomou. E aí, Souza? Aí, esse cara aí é demais. O Daniel, ele foi sarcástico, né? Eu não sei o que é, mas Como falei. eu fui agora? Pra ficar bonito. Mas assim, olha só, ele tem que entender que quando a gente o critica, né? A gente critica baseado naquilo que ele vem fazendo. Você não dá para ir para a seleção, não dá para falar que ele tem condições de jogar na seleção porque ele fez muita coisa no passado, né? Porque ele é o cara que mais ganhou o título. Não, a gente está aqui para avaliar o momento. E o momento dele, não tem nem momento, né? Porque ele estava treinando Porque ele não tá jogando. Não- É como o Júlio César, goleiro. Isso. Ele foi para uma Copa do Mundo e foi titular sem jogar. É, como, Tá no Canadá. E o final das contas, como é que Aí você ficou? coloca os outros goleiros. O problema todo é que você fala de meritocracia e você fala que você é convocado pelo aquilo que você fez. O que o Daniel fez? Nesses últimos anos para ele estar convocado. E o fato da gente estar criticando não é que a gente não vai estar Isso. pagando o passado dele. O passado dele Claro que não. tá lá, o passado é um cara grande no futebol, mas História o momento é dele, história, irmão. História é história, ninguém vai apagar. Mas o momento não credenciava ele a ser um cara que está entre Fale os 26. momentos. Senão ele já ri lá. Não Não, conheço. Se falar em momentos, Não conheço. ele já ri. Não conheço. Não, você conhece. Eu já passei em frente. Você já passou. Olha lá. Você já passou. Na Bruno, estrada. o que você pensa em relação ao primeiro jogo, que ele não jogou, aí entrou o Danilo. Olha que pro Tite foi uma... Eu não acredito nisso, mas, ó, Danilo machuca, né? Aí machuca o melhor jogador nosso, Alexandro, certo? Neymar. Machuca o Alessandro. O que acontece com a preparação física da seleção? Qual o problema que tem aí, meu irmão? Aí o Ricardo Rosa que tá lá dando risadinha. Olha que eu quer aparecer. Quer aparecer, bota uma linguiça no pescoço. Não da Aurora. Coloca outra, que nem gosto tem. Deus. Aí eu te pergunto, por que ele tá de capitão e por que ele não jogou contra a Suíça? Se ele é tão importante assim. E eu improviso um zagueiro de lateral, que pra mim deveria ser o titular absoluto, o Militão, e não o Danilo.
Bruno. Boa tarde, que bom estar de volta. Só largar o o Cascão negócio. te tirou aí, não sei por quê. O Cascão tá assim. Tá assim, é? Tá. Pô, desculpa aí, Cascão. Não queria te machucar, não, mas, Rancoroso, tá poxa, rancoroso. lamento. Eu queria só levantar uma tese aqui que Qual seria? eu espero que seja completamente maluca e que todo mundo discorde. Eu acho que está se criando um assunto, Daniel Alves, para esconder outros assuntos, que são as lesões. Talvez. Porque aí todo mundo fala do Daniel, o Daniel entra de capitão, todo mundo sabe que o Daniel só vai jogar esse jogo na Copa do Mundo, porque se não tinha outro. se o Danilo não voltar, vai ser o Militão mesmo, porque ele já deixou isso claro quando valia. E aí agora, para esse jogo que realmente não faz nenhuma diferença, Lógico ele que tinha coloca o outro, Daniel Veloso. vira assunto. Tem nada. Tem Na sim. convocação- não. O Abel Ferreira colocou quem de lateral direito? O Mike. E quem que ele botou na frente? Não, botou o Mike na frente, Isso! o Marcos Rocha atrás. Ué, por que você não pode botar um jogador de... Rafa. Mas lá não tem mais. Tem, do Tottenham. pode- Tem um cara do Tottenham. Mas lá não tem, só tem os 26. Você pode que botar o mudam. Brenner. Você pode você botar... Mas ele tá jogando Eu zagueiro. sei, mas você pode botar o Anthony. Você pode botar, é melhor que ele. Se lembrar na final da Olimpíada, por exemplo, contra a Espanha em Tóquio, o papel do Anthony é absurdo, recompondo para E segurar vou o Daniel. falar aí, esse Pra moleque segurar Anthony o aí que Daniel. vai jogar, ele vai arrebentar Ele é no muito jogo. bom. Só que ele não vai ser titular. O Bruno Guimarães tá pedindo passagem. Não vai ser titular. Porque o Tite tem o time dele. Nem e o a Rodrigo? família dele. O quê? Nem o Rodrigo. Esquece. Sério? Hoje Como ele disse titular? de novo que o campo Panela fala, da a bola seleção. fala. Esquece! quem Quando se começa fala, não, os jogadores- essa conversa, a da seleção tá muda. Zona 14, o campo fala, eu não sei o quê, eu não sei, isso é tudo mentira. Isso é pra enganar vocês. Extremos desequilibrantes. que É, você gosta? extremos, e aí umas coisas assim que eu não consigo entender. Mas, por outro lado, a gente tem que dar moral pra uma seleção que não tomou gol. E Não, nem não um chute. tomou Os caras nenhuma nem no gol ainda. finalização, né? Nem Nenhuma chutaram. finalização. O Alisson tá lá com o esqueci. mesmo uniforme, não mandou nem pra lavanderia o uniforme. Só que isso é bom ou não, Veloso? É bom, ótimo. consistência defensiva, né? É bom. Só que... não Se foi Camarões testado. ganhar, classifica? Camarões? Deixa eu pensar aqui. Olha, presta atenção, hein? Agora, acho. Não, o Brasil vai jogar com o quê amanhã? Camerun. Camarões. Então vê, quantos pontos tá Camarão? Camarãozinho, 1 ponto. Camarão Se ele que ganhar, dorme. vai pra 4. É, pode classificar. É, as duas têm 3, não é Dependendo, isso? Então, se ele ganhar o jogo, ele pode ter uma chance de classificação. Isso é verdade, o cara não pode se classificar em cima do Brasil. Mas vamos seguindo aí, né? Vamos dar um parabéns pra seleção. Em todos os pontos, acho que, se não me engano, no exato momento é a única seleção que não sofreu gol e nem finalização na fase de grupos. Isso aí é um espetáculo, né, rapaziada? Vocês aí que não são que não são torcedor do Flamengo, estão sentindo um gostinho de como é ser flamenguista. É, porque é isso aí que acontece com o Malvadão. Mas Daniel Alves, cara, pô, só sai fazer uma coisa, roubar dinheiro do São Paulo. Então é isso, rapaziada. Queria que você deixasse aí, ó, a sua opinião sobre o debate, o que você achou do programa. E também aproveitar para tu se inscrever no nosso canal e deixar aquele fortíssimo like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Let's go!